Agora sim. Tá aparecendo para vocês inteiro ou não? Não, né? Tá aparecendo o Canva novamente. Agora aqui, apresentar. Agora acho que vai dar certo. Agora sim, inteiro. Perfeito. Vamos dar início a esse nosso processo, essa nossa jornada. Hoje eu quero trazer uma explicação de tudo, né? De muitas das coisas a gente, muitas vezes, os nossos padrões de comportamentos, os nossos padrões de pensamentos, os nossos padrões de sentimentos, os nossos padrões de resultados, eles se tornam muitas das vezes repetitivos, muitas das vezes não entendemos por que que acontece tanta coisa, e muitas das vezes também, quando a gente está próximo a um romper, sempre alguma coisa acontece que faz você, parece que voltar 10 degraus para trás. Aconteceu com vocês isso já ou não? Ou é só comigo? O chat está aberto aqui para vocês mandarem mensagem e aqui nós vamos passar a entender tudo isso. Lógico que eu vou separar sempre, né? Hoje eu quero trazer mais a questão da origem, da onde que os padrões foram formados, é, os acontecimentos, e todas as sessões nós vamos ter ferramentas práticas, nós vamos ter ferramentas de impacto emocional, justamente para que a gente se aprofunde e comece a limpar esse nosso inconsciente, que ele é tão sujo, vamos dizer assim. Quando eu morava no sítio, né, a gente morava numa casa lá, e sempre tinha um cômodo que o meu pai costumava guardar a sujeira, tranqueira dele. Então, na nossa mente é do mesmo jeito. Sempre tem uma gaveta na nossa mente que nós não queremos fuçar, mas é justamente nessa gaveta que eu vou me esforçar para tirar de vocês essa bagunça do inconsciente. Então, vamos lá. Coisas que podem acontecer. Pode acontecer com uma pessoa, pode acontecer com outra, pode acontecer com ninguém. Eu estou falando coisas que supostamente pode acontecer. Nesses 5 anos, né, que eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, eu identifiquei que o cérebro, ele é uma máquina. É um órgão mais poderoso que a gente tem, né? Que é o nosso superpoder, é a nossa mente. Muitas das vezes, o que a gente precisa se curar, ressignificar, reprogramar, nós não conseguimos acessar de imediato. Mas quando nós entramos num profundo aprofundamento de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, por isso que é importante a gente sempre estar dando estímulos, porque quanto mais a gente vai se aprofundando, aos poucos, eu costumo falar, essa gaveta do inconsciente vai abrindo e trazendo para a consciência o que você precisa ressignificar ou reprogramar. Então, fica tranquila se você não acessar alguma coisa hoje. Pode ser que você acesse daqui uma semana, daqui 2 semanas. Eu lembro que em uma jornada de mentoria individual eu falei para a Vanessa, tem coisas que você vai viver na ferramenta hoje, mas que você vai se curar daqui a um mês. E foi justamente isso que aconteceu, né, Vanessa? Depois de um mês, vinha Ainda lembranças. acontece, ainda acontece. Passo por situações que eu lembro, nossa, é lá daquele trabalho lá atrás que a gente fez, que hoje eu consigo Exa ser dessa forma. Exatamente. É o que eu chamo de abrir a gavetinha do inconsciente. Então, tem coisas, né, que vocês já vão lembrar amanhã, à noite, mas tem coisas que vocês vão se lembrar daqui a um mês. Por isso que é importante, né, a gente estar sempre conectado, porque daqui a pouco você vai falar, nossa, André, lembrei de uma coisa. Você me manda mensagem, eu sempre respondo, eu sempre deixo meu WhatsApp disponível para vocês. Então, o que pode acontecer, né? De você acessar uma lembrança quando a gente acabar o processo. E tá tudo bem. Por quê? O seu cérebro só trouxe no presente porque você tem a capacidade, consciência, maturidade emocional para se curar. Porque aí você vai fazer o seu próprio
maturidade emocional vai fazer com que aquela memória venha e você já tenha uma capacidade de já ressignificar aquela lembrança. Então, pode acontecer de vocês começarem a sonhar com coisas, sonhar com alguém que já te feriu, sonhar com uma lembrança que você não se lembrava. Então, pode vir através de sonhos também, tá? Pode acontecer de, por exemplo, você tá no supermercado ou qualquer outro ambiente e, tipo, do nada vir aquela percepção. Você tá passando na fila da padaria e você sente aquele cheiro e lembra alguma coisa da infância que você não se lembrava. Pode acontecer também, tá? Pode acontecer após. Eu estou avisando sempre tudo isso aqui para que, né, se caso aconteça, você não estranhe e não se assuste. Então, pode acontecer também, após a nossa sessão, você sentir uma leve dor de cabeça, enjoo, ou até mesmo dor de barriga, ânsia. Por quê? Toda emoção, ela se aloja na carne. Então, como a gente vai começar a desmaranhar muita coisa, toda emoção se aloja na carne. E aqui cada pessoa, né, tem uma profundidade de história, de dor, de acontecimento. Então, eu sempre gosto de frisar possíveis acontecimentos, tá bom? O que mais que pode acontecer? De pessoas que não te mandavam mensagem, que não te procurava te mandar mensagem do nada. Entenda, nada é do nada. Já anota essa frase aí. Nada é do nada. Tudo que acontece tem um porquê e um porquê, tá? Então, daqui para frente, entendam, nada é do nada. A nossa mente, ela, daqui a pouco eu vou falar do inconsciente, mas tudo que acontece no externo tem uma explicação. Até o carro que quebra tem uma explicação. Eu lembro que, se eu não me engano, foi com, com a Vanessa mesmo, que foi a mentoria que o carro quebrou, foi isso? Foi, né, Vanessa? Foi. Ele estava todo mês no mecânico. Todo mês. O carro quebrou, mas foi o combustível para ela comprar outro. Exatamente. Foi uma Hoje eu só realização fui no mecânico pessoal. quando eu busquei o outro, só para. Exato, mas tipo, o que que eu quero dizer? Essas consequências do carro quebrar uma vez, o carro quebrar duas vezes, não é do nada. Então, vamos supor, num dia que você está muito bem, do nada te dá uma dor de cabeça, do nada acontece alguma coisa. Nada é do nada. Tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. Sempre, quando a gente vai quebrar um padrão, existe uma corda invisível que quer te puxar para trás. E essa corda invisível é justamente para que você não quebre esse padrão, tá? E nós vamos mergulhar sobre isso, que não é o tema de hoje, né, que é lealdade inconsciente, mas eu vou trazer esse tipo de conteúdo para vocês também entenderem, tá? Então, ficar doente não é do nada, queda energética, física, energia, não é do nada. Então, tudo tem uma explicação. Por isso que o grupo está aberto. André, está acontecendo isso e isso. O grupo é para a gente realmente conversar, tá? Para dar suporte a vocês. Então, nesse nosso primeiro encontro, né, eu quero trazer à tona a origem. Eu quero trazer um embasamento da programação neurolinguística para que vocês entendam, tá? A origem. Eu quero aqui que vocês. Deixa eu ver aqui se vai ter como eu mudar por aqui. Rolária. Peraí. Peraí que não mudou meu slide. Hum, Peraí, gente. Não mudou para vocês aí, né?
Não. Calma aí. Abrir na tela cheia. Agora eu acho que vai. Não foi? Calma aí. Se alguém tiver alguma pergunta, até eu conseguir mudar aqui, quiser já tirar a pergunta sobre esse pequeno spoiler que eu já trouxe, de possíveis acontecimentos, pode fazer, fica à vontade. Peraí. Eu vou ter que tirar aqui e mudar manualmente a... Toda vez que eu for mudar, eu vou ter que fazer isso aqui. Certo. Eu quero que vocês separem, pegam um papel, né? Eu sei que vocês estão com um bloco de notas de vocês, mas eu quero que você pegue um papel separado em branco e deixe do lado. O que que esse papel significa? Todas as coisas daqui para frente que você se recordar, todas as coisas que você se lembrar, todos os sentimentos que você ter durante esse nosso processo, você vai anotar. Por exemplo, enquanto eu estou dando uma explicação, te deu um sentimento de rejeição. Daí você vai escrever, me sinto rejeitada depois que o André falou sobre tal tema. Se você teve um pensamento, por exemplo, nossa, isso, realmente eu passei por isso na minha infância, foi um momento bem difícil. Pensamento do dia, quando eu era criança, isso aconteceu. Ou seja, você vai colocar nesse papel em branco tudo que você pensar, sentir, todo o entendimento que você tiver, baseado no que você vai vivenciar aqui dentro. Essa folha, né, ela vai caminhar com a gente até a nossa última sessão, até o nosso último encontro. Por quê? Você vai começar a colocar ali, tirar de dentro de você tudo que está alojado nas suas memórias, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Vamos supor que amanhã, depois de amanhã, sábado, você está no seu dia a dia e você teve um sentimento que mexeu com você, que você quer se curar disso. Você vai nessa folha e você vai escrever. Então, é uma folha que você vai colocar toda a memória, todo o sentimento, todo o pensamento que você tiver, que você quer se libertar, tá? Então, é uma folha que você vai ter como catarse, né, que é uma escrita, todas as vezes que você precisar colocar para fora algo que você quer e precisa se libertar, tá bom? Isso é importante porque eu gosto de usar uma metáfora, uma analogia. A gente, né, se eu oferecer um prato de comida estragada para vocês, vocês não vão comer. Por quê? Faz mal. Mas por que que muitas das vezes as nossas emoções estragadas, nós insistimos em engolir, colocar para dentro? A maior parte dos nossos pesos emocionais, a maior parte dos momentos que nós estamos angustiados, sentindo um sufocamento, com um estresse, com muita ansiedade, é porque nós estamos insistindo em colocar coisas que a gente deveria externalizar de alguma forma e reprimindo para dentro. Por isso que, muitas das vezes, pós uma ansiedade, um estresse, gera-se o que a gente chama de doenças psicossomáticas. Dores de cabeça, crônicas até,
quedas de cabelo, quebras de unha, manchas na pele, tudo isso, dores articulares, compulsão alimentar, compulsão por gasto, bastante coisa acontece porque a gente reprime coisas que a gente deveria externalizar de alguma forma. Então, esse papel que vocês vão ter com vocês todos os dias é justamente para que vocês não reprimam mais nada daqui para frente. Pelo contrário, vocês externalizem tudo que vocês precisam, tá? Ah, André, mas então vou escrever um livro. Não tem problema. É justamente você colocar para fora o que você não aceita mais carregar com você, tá bom? Então, essa folha branca, que eu pedi para vocês fazerem de forma separada, é justamente para essa necessidade, tá? Vou falar com vocês sobre construção de memórias e significados. Deixa eu compartilhar aqui com vocês sobre... Deixa eu ver se compartilhou. Compartilhou. Memórias e significados. Existe, né? Tudo aquilo que eu chamo de crenças, tudo aquilo que eu chamo de padrões, entendam, nós, quando eu falo nós, é também me colocando, tá? Fomos programados para tudo aquilo que a gente está vivendo no presente. Esse negócio aqui está me incomodando. Não estou conseguindo mudar para a tela toda. Deixa eu ver se vai dar certo agora. Apresentar. Agora eu acho que foi. Está aparecendo para vocês a tela toda? Ô, gente, fosse no Zoom era bem mais fácil, mais simples. Esse trem complica demais. Sim? Tá, apareceu aqui. Existem dois tipos de programas. Os programas de base e os programas operacionais. Os programas de base é o que eu chamo da famosa pirâmide de valor do indivíduo. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar identidade, capacidade, merecimento, mas a forma como eu vou trazer para vocês aqui hoje é uma forma mais simples. Entendam, eu tirei tudo que é complexo e vou trazer de uma forma mastigada e simples para vocês, tá? Identidade. Quem é você? Capacidade. Do que você é capaz. E merecimento. O que você merece. Mas aí que tá, né? Quando a gente fala de identidade, capacidade, merecimento, racionalmente, você concorda comigo que quando a gente fala que merece do melhor, a gente acredita que é a nossa crença de merecimento? Mas por que se racionalmente, de forma cognitiva, a gente fala que merece o melhor, mas na vida real nós não estamos vivendo o melhor? Sendo que a gente fala que merece o melhor. Ou, quando a gente vai chegar próximo do que a gente, né, observa como melhor, a gente sempre bate num teto e volta. Ah, André, eu mereço ganhar mais. Vamos supor que você fala, não, André, eu mereço ganhar valor X, mas você está crescendo. Quando você chega próximo, você bate no teto e volta. Então, o merecimento não é de forma cognitiva racional, é inconsciente. E aqui eu vou ensinar vocês a reprogramar justamente para vocês quebrarem essa bendita trava do merecimento. Capacidade. A gente fala que é capaz de fazer muitas coisas, mas se a gente fala que é capaz,
Por que os nossos resultados não é congruente com aquilo que a gente fala? André, eu sou capaz de atingir esse objetivo. Mas a gente olha, né? O ano passado você falou assim para você mesmo em dezembro. Não, 2025 eu sou capaz, eu vou fazer isso, isso, aquilo. E a gente está chegando no final do ano. Será que você realizou tudo que você julgou ser capaz de fazer esse ano? Entenda, começar e parar no meio do caminho. Só eu que muitas das vezes sou assim, que preciso romper esse padrão, tem mais gente que começa e para no meio do caminho e não termina. Espera aí, se racionalmente eu falo que eu sou capaz, por que eu não termino? Já está dando um nó na cabeça de vocês ou não? Porque não é sobre o que eu sei racionalmente, cognitivamente, é o que está programado na minha base. O inconsciente é mais forte. Identidade. A gente fala, né? Não, eu sou a imagem e a semelhança de Deus, né? Mas se a gente for olhar na lógica da imagem e semelhança de Deus, né? Jesus fala assim, ó, se você crê, você fará obras maiores. Fala para o monte sair daqui para lá. Se você tiver um fé do tamanho de um grão de mostarda, você tem um poder de criação também. Então, se eu falo que sou a imagem e semelhança de Deus, por que muitas das vezes as coisas que eu estou passando, eu não consigo criar uma nova realidade, uma mudança, sendo que eu tenho a identidade de Cristo? Se eu sou a imagem e a semelhança de Deus, por que eu não consigo viver na vida real aquilo que eu acredito? Aquilo que está escrito, na verdade. Porque racionalmente, cognitivamente, nós falamos, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Mas não pode um probleminha acontecer que a gente fala, eu não sou capaz, eu não consigo, não vai dar certo, minha vida está uma droga. E a gente já começa um monte de coisa negativa. Peraí, na identidade de Deus não existe coisa negativa, ele é pleno. Mas por que muitas das vezes a gente suja a nossa identidade com as coisas? Meio louco, né? Se a gente for olhar por essa lógica. André, então quer dizer que eu estou sendo uma farsa, eu estou sendo um impostor, uma impostora nesse mundo? Não. O que acontece é que a gente tem que mudar os programas de base, reconstruir, reprogramar esses programas de base para que você comece a mudar as coisas na vida. Eu gravei um vídeo no YouTube hoje e eu falei uma frase. A nossa vida na plenitude em Deus é um fluir, é um rio. Então, as coisas, elas têm que fluir de forma natural. Se eu estou alinhado com um plano entre Cronos e Kairos, né, que é uma outra conversa. Mas por que muitas das vezes a gente não consegue trazer do Kairos para o Cronos? O que impede se mover natural? Porque a saúde deveria ser algo natural. O relacionamento deveria ser algo natural. Estar bem no trabalho deveria ser algo natural. Eu não estou falando que você, para ser algo natural, você tem que estar com 1 milhão na tua conta, morando numa mansão. Não, mas eu estou falando que você tem que estar feliz. Que você olha e fala, não, eu vou aumentar meu resultado nisso aqui, e você construir. Não estou falando de uma vida sem desafios. Eu não estou falando de uma vida sem dificuldades, mas eu estou falando de uma vida que, aonde você observa a sua dificuldade, você tem poder pessoal para ir lá e resolver, para ir lá e mudar. Por que muitas das vezes a gente fica preso a tantos padrões? Porque o fluxo natural tem alguma coisa atrapalhando. Então, o que gera esse impedir do fluxo natural? Nossos programas mentais, os nossos bloqueios emocionais, as nossas crenças, as nossas limitações da nossa própria mente. Da nossa própria mente. E isso impede com que você realmente viva, né? Ative o teu poder pessoal, porque escreve uma frase aí.
eu tenho um poder pessoal. Você tem um poder. Você tem um poder. Seu poder se chama mente. O teu poder tá dentro, né? Não tem uma pesquisa científica que fala que aonde a mente está. Algumas pessoas falam que ela está no nosso cérebro, outras pessoas dizem que está no nosso coração. Então, não sei, nunca vi aonde que mora a mente, mas eu sei que a mente, ela é como se fosse uma luz que é onde a gente atrai, baseado em como está nosso estado de frequência emocional, de frequência vibracional. Me lembrem de falar sobre isso com vocês, frequência vibracional. Por quê? Quem aqui já ouviu falar naquele exame eletrocardiograma? Espera aí, eletricidade, cardio, coração. Como assim eletricidade no coração? Se a gente for na ciência, se a gente for na biologia das crenças, você vai perceber que nós, compostos de matérias, emitimos vibrações. E dentro de nós, nessas vibrações, emitem frequências. E quando nós falamos, deixa eu lembrar o nome aqui que eu anotei. Quando nós falamos, lembrei, toda fala emite uma onda vibracional. Essa onda vibracional, ela se chama quartz. Quando Deus estava criando o mundo, ele disse, haja. Quando ele disse haja, uma onda da vibração de Deus, da frequência de Deus, um quartz, criou tudo. Então, tudo que a gente fala de nós mesmos, por isso que no final eu vou passar uma tarefa para vocês, está gerando em nós mesmos uma onda vibracional. Tem uma pesquisa, né, que vocês podem até colocar no YouTube depois para assistir, de um cientista que ele fez com arroz e água. Algumas pessoas já devem ter visto isso. Que ele pega 3 copos de arroz na mesma medida e coloca água na mesma medida. E para um copo de arroz, ele fala palavras negativas. Para outro copo de arroz, ele fica em silêncio, e para outro ele fala palavras positivas. Após 90 dias, tem uma grande diferença entre os 3 copos. Por quê? Quando ele fala, esse quartz é emitido uma onda vibracional para aquele copo. E depois vocês assistem no YouTube lá, coloca lá, pesquisa da água com arroz. Vocês vão ver o que eu estou falando. Eu estou falando de 90 dias na água e no arroz. E aí eu pergunto, o corpo humano ele é feito em quantos por cento de água? 90%? Só de água? Então, tudo que a gente fala, tem gente que fica doente só porque é negativo. Conheço gente que só tem uma boca miserável, que só fala coisa negativa e vive doente. Tem uma outra pesquisa científica de uma mulher que, durante a adolescência dela, ela teve uma vida muito sofrida. E ela se casou, ela teve filhos, os filhos cresceram, teve netos, mas só que daí o marido dela traiu ela, etc. E ela vivia falando assim, ó, eu quero esquecer tudo que eu vivi. Eu quero esquecer tudo que eu vivi. Eu quero esquecer tudo que eu vivi. E o tempo foi passando, os anos foram se passando, e tudo que a gente fala emite uma onda, uma frequência vibracional, o nosso cérebro interpreta tudo que a gente fala, e aí chegou um dado momento que ela desenvolveu câncer
Câncer é uma célula que ela só precisa ser ativada. Essa célula, ela é ativada através das nossas emoções. E quando ela teve câncer, logo depois de tanto ela falar assim, eu quero esquecer isso, eu quero esquecer isso, eu quero esquecer isso, o cérebro dela simplesmente obedeceu. E ela teve o que a gente chama de Alzheimer. Apagou. De tanto ela falar que queria esquecer, ela esqueceu. Mas só que, como ela teve Alzheimer, ela também esqueceu que ela estava com câncer. Mas aí o tempo foi passando. Ela começou a fazer, né, ali todo o procedimento para tratamento de câncer, para tratamento de Alzheimer. Mas depois de 1 ano, essa mulher foi fazer novamente os exames, ela estava completamente curada do câncer. Mas por que ela foi curada do câncer? Porque ela esqueceu que tinha câncer. Logo, se ela esqueceu, ela parou de falar de forma negativa. Então, né, se a gente for para a ciência, trago todo esse embasamento, mas se a gente for para a Bíblia é repleto de versículos e ensinamentos sobre o poder da palavra. Então, coloca aí, anota aí. Durante as próximas 48 horas, não falar nada de negativo sobre mim, sobre os acontecimentos, nem sobre as pessoas. Por que 48 horas só, André? Não mais. Porque seu cérebro, ele precisa ser treinado. Seu cérebro, ele precisa ser treinado. Porque muitas das vezes você foi programado, aconteceu alguma coisa ruim, você automaticamente já fala alguma coisa negativa. Então você vai treinar o seu cérebro para parar de falar de forma negativa. Tá? E nós vamos se aprofundar nesses programas mentais. Nós vamos se aprofundar nesses programas de base. Nós vamos se aprofundar. Deu boa. Pirâmide de valor do indivíduo, né? Ser quem você é, ter o que você tem e fazer o que você faz. Deixa eu ver aqui se não pulou nenhum. Não pulou. Quem são nossos programadores? Do 0 aos 12 anos é onde a nossa mente basicamente é uma esponja. Mais profunda é do 0 aos 8, tá? Dos 8 aos 12 a gente já começa a reproduzir coisas externas para dentro de casa, ou seja, da escola para casa. Mas do 0 aos 8 anos, entenda, o mapa que você tem de mundo é baseado em tudo que você viu, ouviu e sentiu dentro da tua casa. Então comece a entender, né, que os programadores, muitas das vezes, você estava brincando, mas você estava ouvindo. Muitas das vezes eu coloquei aqui pastores, padres, líderes, né? Muitas das vezes você estava na igreja brincando quando você era criança, mas você estava ouvindo. Na escola, você pode não ter prestado atenção na professora, mas você estava ouvindo. E é muito mais forte ainda quando, além de ouvir, você vê. Ou quando você sente, tá? Por isso tem pessoas que são mais visuais, auditivas e sinestésicas. Então, repete comigo assim, tudo que eu vi, ouvi e senti geraram memórias. E todas as memórias geraram significados. Entenda, hoje você é adulta. Seu senso de racionalidade, de percepção, é diferente de quando você tinha lá seus 6 anos, 7 anos. Hoje você olha para uma experiência e diz,
Não, foi nada. Mas aquela criança, para ela, foi alguma coisa. Então, vou dar um exemplo bem simples. A sua mãe falou que ia te buscar na escola e ela atrasou 15 minutos. Você ali, quando era criança, não sabia que a sua mãe tinha atrasado. Ela veio e não falou nada. E você já sentiu um sentimento de abandono. Será que minha mãe vai vir? Será que ela esqueceu de mim? Ela não vai vir mais me buscar? E aí todas as crianças foram, ficou só você. Então, tudo que lhe aconteceu construiu em você memórias. Todas as memórias geraram significados. Entendam. Ó, repete comigo em voz alta. Não é o que me aconteceu. É qual foi o significado que eu dei quando aconteceu. Então, várias situações que para você hoje olha para trás e diz, não, mas aquele momento acho que não aconteceu nada comigo. Mas a pergunta é, e a criança? Será que ela pensa a mesma coisa? Será que o sentimento é a mesma coisa? Tá, André, tô entendendo. Porém, entretanto, todavia, eu não me lembro. Não me lembro de 90% da minha infância, André. Por isso que eu digo, tudo gerou memórias. Tudo, absolutamente tudo. Vamos supor que você tem 1 milhão de memórias, tem 1 milhão de caixinhas dentro da sua mente. Você não precisa acessar essas 1 milhão de caixinhas. Você só precisa acessar aquela caixinha que está mais latente. Porque aquela caixinha que está mais latente, ou seja, aquela dor que foi mais traumática, aquela experiência que foi mais dolorosa, tem capacidade de curar muitas outras. Certo? Mas aí que tá. A maioria das vezes, a memória que precisa ser curada, você não se lembra. Porque ela doeu tanto que o seu cérebro pegou essa memória, pegou o significado. Daqui a pouco eu vou falar sobre um sistema operacional do cérebro que é evitar de sentir dor. E na vida adulta, para você não sentir dor, para que você não sinta desconforto, ele pegou essa memória, embalou, colocou um monte de casca em volta e colocou lá no fundo do teu inconsciente. Por isso que o autoconhecimento nunca pode parar. Semana passada, eu tive a lembrança de uma coisa da minha infância que, olha, faz 9 anos que eu estou nessa jornada. Por isso que nunca pode parar. Então, conforme a gente vai se aprofundando, aprofundando, a gente vai cavocando e tirando do inconsciente, trazendo para a consciência tudo aquilo que precisa ser trabalhado. Mas só que quem são os nossos programadores da base inicial? Nossos pais, muito mais os nossos pais, porque a gente vê eles como referências. Repete comigo assim, ó. As lentes que eu tenho do mundo é baseado nas lentes que me ensinaram. Agora eu pergunto, será que você está vivendo a vida que você quer ou a vida que você foi programado? Será que você está vivendo os resultados que você decide ter ou os resultados que você foi programada nem foi por você mesmo, foi por alguém? Será que os significados que você está dando para a sua vida é um significado que é teu ou é um significado que colocaram em você? Reflexivo isso, né? E aí tem pessoas, né? Eu trouxe aqui pais. A nossa mente é uma esponja que gera significados e memórias. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que por alguma heresia você estava na igreja, você tinha 10 anos e você escutou um líder falando que ter dinheiro é ruim. E hoje, muitas das vezes, a raiz do teu problema financeiro pode vir de uma coisa que você nem se lembra mais. Vamos supor que você está na escola e a professora fala, olha, se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Você nunca vai ser ninguém.
E hoje você sente um sentimento de impotência, de insuficiência, porque um dia a professora, que era a autoridade no ambiente onde você estava, disse que você nunca seria ninguém. E aquela crença soa como uma verdade e você até agora não resolveu dentro de você. Por quê? Você vê como referência a autoridade que está ali. Todos que tiveram uma influência na sua vida, até os 8 anos, eu trouxe 8 anos, né? No fundo é 12, mas até os 8 é a mais latente. Dos 8 aos 12 é quando a criança já pega da escola e traz para casa, pega da igreja e traz para casa. Aquela criança que nunca falava palavrão. Ela voltou da escola falando palavrão. Por quê? Ela ouviu na escola e ela trouxe para casa. Entende? Então, todas as pessoas que tiveram influência na tua vida até os 8 anos foram seus primeiros programadores da tua identidade, da tua capacidade e do teu merecimento. Se você olhar para a vida dos seus pais, de quando você era criança, será que hoje você não está repetindo nenhum padrão? A gente vai fazer ferramentas sobre isso, não hoje, tá? Mas a gente vai fazer ferramentas sobre isso. E temos também os programadores operacionais. E aqui são 4 tipos de programadores operacionais. Programas de sobrevivência. O que é programas de sobrevivência? Todos os programas que faz você hoje evitar a dor e poupar energia. Por isso que mudanças, muita gente não vive. Por isso que fazer o que vocês estão fazendo, muitas pessoas não fazem. Porque quando a gente fala que a gente vai reprogramar crenças, ressignificar traumas, etc., a pessoa inconscientemente já aciona um alarme. Vixe, vai mexer na minha dor. Então eu não vou. Então é automático, que nem, por exemplo, eu estou vendo que a Michelle está na academia, é normal você, muitas das vezes, acordar e falar, putz, eu não quero ir na academia, não. Na verdade, não é porque você não quer, é porque seu cérebro tem um programa de sobrevivência que ele quer poupar a tua energia e evitar você de sentir dor. Michele, dá um joia aí se estiver doendo o músculo. Dói. Ela está gastando energia e sentindo dor. 2 coisas que o programa operacional do cérebro quer evitar. Por isso que é muito mais fácil faltar da academia do que ter disciplina, porque disciplina gasta energia e gera dor. Então, o nosso programa de sobrevivência existe o fisiológico e existe o emocional. Qual que é o fisiológico? Se eu colocar a mão no fogo, queima e dói. Então, esse é o fisiológico, sobrevivência. Se eu passar numa avenida no sinal verde, eu vou ser atropelado. Então, eu não vou. Por quê? Programa de sobrevivência. É que a gente é adulto, a gente racionaliza como algo normal. Mas uma criança que está andando na rua, ela vê um cachorro, ela sabe que o cachorro morde, sem ser mordido pela primeira vez? Não. Ela simplesmente vai colocar a mão. Se o cachorro morder ela, aí o cérebro dela fala assim, ó, colocar a mão na boca do cachorro, ele morde. Não faça mais isso. Instalou um programa. Agora, quando a criança vai colocar a mão, a mãe fala assim, filha, tira a mão, porque ele morde e dói, machuca. Ele, opa, colocar a mão no cachorro dói, machuca. Programa de sobrevivência. Mas agora a gente vem para o emocional. A gente vem para um programa de sobrevivência emocional. Filha, nunca dependa de homem nenhum na sua vida. Como assim? Olha, um programa, daí a menina de 5, 6, 7 anos olha para a mãe e fala, por que, mãe? Porque você nunca pode depender de homem. Programa de sobrevivência. Ela passa a acreditar, porque a mãe é uma autoridade que depender de homem, não estou falando assim de depender de tudo, mas eu estou falando de ser submissa, estou falando de deixar o homem prover. Faz com que ela entenda que o mundo é baseado em ser forte. Por isso que a maioria das mulheres que são viciadas em fazer, 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 fazer,
São mulheres que acreditam que o seu valor está no que ela tem, no que ela faz, e não em quem ela é. Eu admiro muito, né, as mulheres que têm sucesso, que têm resultados na motivação certa, porque a maioria só tem resultado porque está sendo movida por uma dor, nunca dependa de ninguém. Entende? A maioria é movida por uma dor, e não por uma motivação curada, vamos dizer assim. Então, entendo, tudo que gera dor e gera gasto energético, o seu cérebro ele vai tentar te sabotar, por mais que seja uma ação que você goste. Ler livro é gasto energético. Quantas vezes você já procrastinou de ler um livro? Correr no parque gera dor, gasta energia. Quantas vezes você falou, amanhã eu vou e você não foi? Por quê? Programa de sobrevivência. Tudo que gera desconforto, dor, gasto energético, o teu cérebro vai tentar te sabotar. Cultura, né? A gente nem precisa falar de cultura. Esse Brasilzão, do jeito que ele está, a cultura de hoje, que dó das crianças. Mas vamos lá para a nossa infância. É que a gente nunca observou, mas os desenhos de antigamente já estavam gerando um tipo de programação. Se a gente for olhar para os desenhos que a gente assistia, por mais que eram menos exposto muitas coisas, nem, por exemplo, quem já assistiu aquele programa do Ratinho, que todo mundo tomava banho na banheira? Eu lembro que meus pais assistiam, do Gugu, isso. Eu lembro que os meus pais assistiam, mas eu já assisti também. Aquilo lá era um tipo de programação já. Disfarçado, porque hoje é muito mais exposto, mas já era um começo de uma programação. Repetição. Tudo que eu faço, que eu falo repetidas vezes, gera um programa na minha mente. Então, se eu falo, eu já vi casos de uma mulher específica, de tanto ela falar, eu sou ansiosa, eu sou ansiosa, eu sou ansiosa. O cérebro acatou a repetição dela, gerou uma crença, se tornou realidade. Ela não era ansiosa, ela se tornou ansiosa, de tanto ela falar que era ansiosa. Ah, André, eu não sou capaz. Aí passou 3 dias, algum desafio, eu acho que não consigo. Aí passou mais 2 dias, eu não vou não dá certo. Todas as vezes que você vai repetindo algo que te limita, você está programando a sua mente. Repete comigo. Todas as vezes que eu falo, eu programo a minha mente. Todas as vezes que eu falo, eu programo a minha mente. Você percebeu que o ser humano ele tem a tendência a ir mais para o negativo do que para o positivo? Vocês já perceberam isso? Um dia eu me parei para perguntar, por que o ser humano tem a tendência a pender mais para o negativo do que para o positivo? Aí eu, um belo dia, nos meus devaneios, nos meus parafusos, estudando, lembrei de muitas histórias, de muito que aconteceu até comigo. Quando a gente é criança, a gente vai subir na árvore. O que a gente escuta? Desce da árvore, porque senão você vai cair. E aí, a gente é criança, a gente está brincando de pega-pega. O que os nossos pais falam? Para de correr, porque senão. E aí a gente está brincando e os nossos pais falam, vai tomar banho. E você não quer ir, porque você está brincando. É importante para você a brincadeira. Vai tomar banho agora, porque senão, uma ameaça. Você percebeu que todas as vezes era pautado para um senão negativo? E aí a nossa mente foi programada para todas as coisas a gente pender para o negativo. Por isso que hoje, quando você fala assim, ó, eu não vou abrir meu negócio não, porque
pode acontecer tal coisa, porque é difícil, porque o Brasil não sei o quê. E aí você olha e fala, não vou fazer não, vai que dá errado. Tenho medo de... Ou seja, todas as vezes que você olha no teu presente e você tende para o negativo, é porque você simplesmente foi programada para olhar para o negativo. Porque desde a tua infância não era por mal que a sua mãe ou teu pai fazia isso, era para a sua proteção, mas eles não sabiam que eles estavam programando a sua mente. Então você foi programada para olhar tudo para o negativo primeiro. Muitas das vezes nem olhar para o positivo ou se olhar muito pouco. Então daqui para frente, anota aí, olhar mais para o positivo e menos para o negativo. Então, na sua vida, no seu dia a dia, todas as vezes que você perceber que você está pendendo para o negativo, comece a verbalizar o positivo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Oportunidade de trabalho. Nossa, apareceu uma oportunidade de trabalho. Mas eu tenho medo, né? Vai que não dá certo. Não, pera aí. Vai dar certo sim. É o que eu quero. É o que eu estou buscando. Eu tenho certeza, vai dar certo. Abra um sorriso. Tende para o positivo. Então, todas as vezes que você... André, mas é difícil, muitas das vezes isso é automático, quando eu vejo, eu já estou... Pois é porque você passou anos programado de forma negativa. Então, no começo, realmente, um degrau por dia, mas que já, vamos falar assim, um dia, 2 dias, uma semana, 10 dias, 15 dias, quando você observar, já gerou uma mudança na tua mente. Só por você estar presente no presente, consciente nos acontecimentos e mudando sua forma de pensar. Quando a gente fala, né, de terapia cognitiva comportamental, é trabalhar seus pensamentos. Cognitivo, pensamento. Então, a terapia cognitiva comportamental é trabalhar para mudar seu pensamento. E aqui eu não vou só trabalhar para mudar seu pensamento, eu vou trabalhar para mudar sua raiz emocional, que é muito mais profundo. Programas de sobrevivência, cultura, repetição e forte impacto emocional. É aquela surra que você teve, que você apanhou. É aquele puxão de orelha que saiu lágrima dos seus olhos. É aquele forte impacto emocional. É um acontecimento que gerou em você uma emoção muito forte. É um acontecimento que gerou em você uma emoção muito forte. Então, vamos supor, você escutou, boca, engole o choro. Se você continuar chorando, você vai apanhar. E você foi forçada a reprimir suas emoções. Mas você continuou chorando. E daqui a pouco veio aquele chinelo, ou veio aquela cinta. A dor potencializou o trauma. Sabe quando você... Vamos supor assim, um acidente, se você sofreu um acidente quando era criança, uma batida de carro, por exemplo. Foi um forte impacto emocional. Foi uma emoção muito forte. Foi uma pulsão muito forte no teu cérebro. Foi uma liberação de química mais forte. Então, todas as vezes que o seu cérebro tem um forte impacto emocional, seja por positivo ou seja por negativo, a gente está trabalhando uma programação, tá? E o nosso cérebro, entendam, fala assim comigo, meu cérebro é uma química. E toda química gera-se um vício. Tem gente que vamos supor assim, procrastinação. É uma reação bioquímica. E muitas pessoas não é que está viciado em procrastinar, mas está viciado na química que o cérebro libera quando procrastina. A pessoa não está viciada em relacionamentos tóxicos. A pessoa está viciada na química que aquele relacionamento libera. A pessoa não está viciada em reclamar, mas está viciado na química que o cérebro libera quando reclama.
Então, o cérebro, ele vicia o nosso cérebro toda hora está gerando reações bioquímicas. A gente tem que mudar a reação bioquímica para gerar uma mudança na mentalidade. Né? Que nem, por exemplo, vou dar um exemplo hoje, estava conversando até com a Lu, daquela caixinha de perguntas sobre a depressão. A depressão gera uma reação bioquímica. Eu não estou viciado em estar depressivo, eu estou viciado na química que meu cérebro libera no estado depressivo. Logo, eu tenho que mudar essa reação bioquímica. Como que eu mudo? Forte impacto emocional e repetição. Mudando esses programas, eu mudo a química, mudando a química, eu mudo a minha frequência, mudando a minha frequência, eu mudo meu estado vibracional, mudando meu estado vibracional, eu libero uma nova química. E essa nova química é baseada numa nova onda que eu estou construindo, que aí é sempre no positivo. Então, por isso que entender dos programas operacionais, nos programas de identidade, capacidade, merecimento, e tudo aquilo que eu vi, ouvi e senti, e começar a identificar, caçar esses padrões, e regenerar, reprogramar, mudar a química neural, vai trazer. Nem, por exemplo, tem pessoas que falam assim, André, academia para mim é muito ruim. Quando a pessoa fala é muito ruim, o cérebro fala, evitador, poupar energia, já gera uma reação bioquímica ruim. Mas por que para mim a academia é tão prazeroso? Porque eu olho para a academia, eu já olho com outra visão, com outro significado, meu cérebro libera uma outra reação bioquímica, de dopamina, de serotonina, de hormônios que geram uma mudança positiva, tá? Me lembrem de trazer para vocês sobre a farmácia interna também. Programas operacionais. Aqui, ó. Repete comigo. A maioria das minhas memórias são inconscientes. 5% só é o que você está pensando agora. 5% agora é o que você lembra da tua infância. 5% agora é o que você acha que sabe, mas não sabe. 5% agora é seus pensamentos. 5% agora é seus resultados. 5% é o que você chama de vida. Mas 95% é o que comanda tudo. Tem até, deixa eu ver se eu coloquei, eu acho que eu coloquei hoje. Uma frase do Jung. Até você se tornar consciente, que é o 5%, o inconsciente vai dirigir a sua vida, você vai chamar isso de destino. Sabe aquelas pessoas que saem de um relacionamento abusivo, tá solteira, entra em outro relacionamento abusivo? Lembra que eu falei que nada é do nada? No inconsciente tem um padrão, falta de identidade, falta de merecimento. Então, toda repetição de padrão vem de uma programação do teu inconsciente. Sabe quando você tá com dinheiro na conta, acontece alguma coisa e você perde? É porque o teu inconsciente não tem os programas mentais necessários para você continuar com o resultado. Sabe quando você tá com a autoestima lá em cima, e aí daqui a pouco alguma coisa acontece que você parece que fica uma semana mal? É porque lá no teu inconsciente tem algum programa que não deixa você de forma consciente a fluir na sua autoestima. Sabe aquele negócio, André? Tá tudo muito bem, cara. Parece que vai acontecer alguma coisa ruim. E acontece? Além de ser uma crença, você já está esperando que alguma coisa ruim, é porque no teu inconsciente tem um programa que diz que você não merece coisas boas. Ou seja, a maior parte da tua identidade, capacidade e merecimento está aqui. Não está aqui.
Está no teu inconsciente. Quem você é não é o que você fala, é o que o teu inconsciente diz. O que você é capaz não é o que você fala, é o que o teu inconsciente diz. O que você merece não é o que você fala, é o que o teu inconsciente diz. Então, todo resultado hoje que você não sustenta é porque você não tem programas mentais para isso. É porque o teu inconsciente invalida o que você quer. Gente, isso aqui é poderoso. Todo resultado que você não sustenta, seja relacionamento, seja profissional, seja finanças, sabe aquele efeito sanfona? Engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. O teu consciente diz, eu vou emagrecer. O teu consciente, você está trabalhando, você está treinando, você está se alimentando, você está fazendo dieta. Mas o teu inconsciente tem um programa que faz você regredir nos seus resultados. Então, o nosso trabalho aqui, eu não quero mudar a sua mente consciente. Por isso, gente, eu respeito toda terapia do mundo. Eu respeito toda terapia que existe, né? Todo método foi estudado, foi ciência por detrás de tudo isso. Porém, quando a gente fala de cognitivo comportamental, é consciente. Quando a gente fala de uma terapia de conversa, o que você está sentindo? Estou sentindo angústia. Por quê? Por quê? Por quê? Eu estou trabalhando só no meu nível consciente. O nosso trabalho, a nossa jornada, é mergulhar nisso aqui, ó. É tirar os emaranhamentos que estão aqui. Não aqui. Por quê? Se eu limpar a bagunça que está aqui, aqui vai fluir naturalmente. Sabe, lembra que eu falei sobre o fluir natural? Por quê? Se a gente falar de fluir natural, conscientemente a gente fala, André, quero mais dinheiro, quero um relacionamento, quero uma empresa, quero um negócio, quero um trabalho melhor, tá, tá, tá. Conscientemente, eu quero andar no melhor carro, na melhor casa, um relacionamento próspero, tá, a gente quer tudo isso. Mas a gente tem que entender que os nossos programas mais profundos têm que ser resolvidos aqui, porque aqui flui de forma natural. Flui de forma natural. Você percebe que tem pessoas em sua volta que parece que tudo flui para ela? Parece que, nossa, a vida dela é de vento em popa. Finanças está bem, um relacionamento bom, emocionalmente bem. Você olha e fala, caramba, parece que essa pessoa não tem problema. Aonde ela coloca a mão, prospera. Onde essa pessoa coloca a mão, dá certo. Por quê? Ela já resolveu muitos emaranhamentos do inconsciente, aonde dá legitimidade emocional para fluir. Ou seja, antes de tudo fluir naturalmente para essa pessoa, ela com certeza viveu muitas ferramentas de cura, de ressignificação, de reprogramação para desatar os nós do inconsciente, que é 95% da nossa vida. 95%. Então, será que o que a gente está vivendo é o que a gente quer ou o que o nosso inconsciente diz? Será que o que a gente está tendo de resultado é o que a gente quer ou que é o que o nosso inconsciente diz? Aí eu te pergunto, qual é o aprendizado até agora, sabendo de tudo isso? O cérebro deu um boom assim ou... André, isso aí eu já sabia. Para quem isso aqui é novidade? Manda aqui para me saber. Para quem esse tipo de conteúdo é novidade? Para quem deu um nó na cabeça só de saber disso? Ou seja, a gente vai viver ferramentas de impacto emocional toda a sessão. Porque eu não quero trabalhar somente o entendimento de vocês. Eu não quero trabalhar somente o consciente de vocês. Eu quero começar a se aprofundar. É o que a Vanessa falou no começo lá. Ela viveu a sessão e até hoje ela começa a ter percepções. Por quê? O inconsciente está toda hora trazendo para ela memórias.
memórias, lembranças, lembranças, lembranças. Tem coisas... mês passado, eu vivi uma experiência de cura emocional que eu lembrei quando eu tinha 8 anos de idade, um medo que eu senti quando eu estava brincando de pega-pega na árvore com meus irmãos, eu senti medo de pular de um galho para o outro, aquele medo da altura me bloqueou, e no momento da experiência de cura emocional eu lembrei disso, estava no meu inconsciente, trouxe para o consciente, ressignificou aquela insegurança que eu senti naquele momento quando eu era criança, que gerava medo na vida adulta. Olha só que loucura, certo? Então é isso que é o nosso confronto, isso que é o nosso trabalho. Para sair do inconsciente, que a gente acha que é destino, e trazer para o consciente. E como que vai funcionar todo esse processo de transformação? Tirar do inconsciente, trazer para o consciente. Algumas ferramentas serão de desbloqueio emocional, algumas ferramentas serão de ressignificação de traumas de infância, de pai, de mãe, de abusadores, seja lá quem for. Ferramentas de neuroprogramação, que é a PNL, e instalar novos padrões. Repete comigo em voz alta. Para instalar novos padrões, eu preciso entender quais são os padrões que eu quero eliminar. Lembra do papel em branco que eu falei para vocês deixarem? Identifique os padrões. André, todas as vezes que eu estou bem, no dia seguinte eu não sinto vontade de ir para a academia. Aconteceu uma vez. Aconteceu 2 vezes, é um padrão. André, todas as vezes que eu ganho dinheiro a mais, sei lá, meu pai fica doente, minha mãe fica doente, meu irmão fica doente. É um padrão. André, todas as vezes que eu tenho um dinheiro a mais na minha conta, a minha bicicleta quebra. É um padrão. Nada é do nada. André, todas as vezes que, nossa, eu tô com minha autoestima, eu me olho no espelho, eu tô emagrecendo, eu tô na academia, eu tô na minha melhor performance física, do nada me dá uma compulsão alimentar. André, direto eu tenho compulsão alimentar. Todas as vezes que eu tô ansiosa é uma compulsão, uma vontade de gastar. Nada é do nada. Tudo isso são padrões. Identifique os padrões, anotem. Ou seja, o que é o meu convite para vocês? Daqui para frente, você não vai deixar mais nada passar. Porque existe um ritmo que a sociedade, que a cultura nos impregna, que é o ritmo hipnótico. O que é o ritmo hipnótico? Quem é que lembra o que comeu antes de ontem no almoço? Você lembra o que você almoçou antes de ontem? Domingo. Domingo é fácil, né? Um dia assim, típico de família. Mas você lembra o que você almoçou, jantou quinta-feira passada? A maioria das pessoas não lembra. Por quê? Tá num ritmo automático. Tá vivendo. Acordou, trabalhou, voltou para casa, tomou um banho, dormiu, acordou, trabalhou, foi para academia, todo dia fazendo a mesma coisa, repetidas vezes, está de forma automática. Ritmo hipnótico. Quando vê, tá com a mão no celular. Quando vê, tá perdendo tempo no celular. Quando vê, tá reclamando. Quando vê, tá fazendo alguma coisa. Ritmo hipnótico. Quando vê, tá discutindo. Quando vê, tá reclamando. Quando vê, tá discutindo. Todas as vezes que você para observar as coisas que você está fazendo de forma automática, é porque você está com um programa mental lá no teu inconsciente que você está num ritmo hipnótico, tá? Então, daqui para frente é estar presente no presente e começar a sair do ritmo hipnótico, que é o que eu estou fazendo agora, o que eu estou, como eu estou agora, o que eu estou fazendo agora, o que está acontecendo em minha volta, como eu estou me sentindo. Toda hora que você estiver presente no presente, você passa a gerar consciência dos acontecimentos, você passa a identificar os padrões que você está no ritmo hipnótico. Lembre-se, os padrões que você quer desarmar, ressignificar da tua vida, está na tua identidade.
está lá na tua identidade. Então, se a gente é a imagem e semelhança de Deus, a gente tem que entender quais padrões estão impedindo Deus ser a imagem e semelhança de Deus. Como que eu faço isso? Saindo do ritmo hipnótico, tá? Então, daqui para frente, vocês não vão mais viver os seus dias, cada segundo do teu dia, de forma aleatória. Você vai estar presente, no teu presente, entendendo o que está acontecendo com você primeiro. Por quê? Não é o que acontece, é como você reage nos acontecimentos. Então, você precisa estar presente para se entender melhor. Gente, quando eu comecei a fazer isso, os fatores externos pararam de me ferir internamente. A opinião das pessoas não pararam de fazer sentido, o que acontecia de ruim parou de definir quem eu sou. Por quê? Eu observei e disse: o que está acontecendo? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. É verdade? Ou é só uma imaginação, uma percepção minha? Uma percepção minha. Então não é verdade. E aí eu comecei a filtrar muita coisa. Porque, repete comigo, a minha mente mente. A nossa mente mente pra gente toda hora. Então, todas as vezes a gente está dando significado. E o significado não é o que a gente quer, é o significado que a gente foi programado. E isso é bom vocês trazerem para a consciência. Muitas das vezes você dá um significado para um acontecimento que não é realidade, mas como você está programado para observar a vida somente desse jeito, você está dando mais significados negativos. A mente mente. Entendam, daqui para frente é você quem precisa construir os novos significados. Para isso você precisa mudar a sua forma de enxergar você mesma e a forma como você enxerga o mundo. Não é o que é o que você acredita. Se você, Thomas Edison, se não me engano é Thomas Edison, você fala assim, ó, se você diz que pode, você está certo. Mas se você diz que não pode, você também está certo. Por quê? Quem define as coisas é você mesmo. E se a gente, né, olhar para a Bíblia, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós podemos fazer tudo. A Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. Se você tiver fé no grão de mostarda, fala para o monte sair daqui e para lá. A Bíblia fala que nós faremos obras maiores. Mas por que a gente não está dando conta de mudar um pequeno problema da nossa vida muitas das vezes? Porque as nossas lentes estão erradas. A nossa identidade não está congruente com a palavra que Deus nos deu. As nossas crenças, nossos padrões mentais estão nos limitando para acessar o que a própria Bíblia nos dá como promessa. E a gente acredita nos nossos bloqueios, mesmo cognitivamente e racionalmente sabendo do que está escrito, mas no meu programa mental não é congruente com aquilo, com essa promessa. Por isso que a gente tem que sempre buscar romper com os bloqueios e ativar essa identidade. Se Deus disse que você pode, é porque você pode. É porque você pode. Então, um exercício para vocês. Escreve aí. Exercício. Profetizar nas áreas da minha vida todos os dias. Todo santo dia você vai profetizar na sua vida. Profetizar não é o que está acontecendo, é investir no futuro e trazer para o presente. É olhar para o teu futuro, profetizar ele como se estivesse acontecendo agora. Eu profetizo no meu trabalho, eu profetizo na minha saúde, eu profetizo nas minhas finanças. Você vai começar a profetizar todo santo dia na sua vida. De preferência de manhã. Lembra da frequência? Quartz? É isso que vocês vão fazer. O mundo foi criado através de uma profecia. Haja e ouve. Através de uma palavra. Então, vocês vão fazer todo
santo dia, sem falhar. Vocês vão profetizar na sua vida. Começa a profetizar na sua identidade. Eu profetizo que eu sou uma mulher curada. Eu profetizo que eu sou uma mulher que olha possibilidades. Eu profetizo que eu sou uma mulher que sempre vai construir coisas grandiosas. Eu profetizo que onde eu colocar as minhas mãos prospera. Você vai profetizar na tua identidade. Você vai profetizar na sua capacidade. Porque se tem uma coisa que gera cura e gera cura em abundância, é você declarar, é você profetizar. Porque quando a gente profetiza, a gente coloca a mão no Kairós e traz para o Cronos. Em algum momento eu posso trazer uma aula sobre isso. Cronos, Kairós. Quando eu profetizo, eu soco a mão no Kairós, pego o que já existe e trago para o Cronos. É questão de tempo para acontecer. É questão de tempo para realizar. É questão de tempo para se concretizar. Porque eu estou acessando o Kairos, o mundo espiritual, e trazendo para o Cronos. Neurocientificamente falando, eu estou reprogramando as minhas crenças, ativando regiões do meu cérebro que vão gerar uma nova realidade, o poder do subconsciente, até se tornar uma verdade. Certo? Uh, tarefa prática. Construção da nova identidade. Eu passei a perceber que muita coisa, se a gente fizer engenharia reversa, a gente gera transformação. Eu passei a ter essa percepção faz 2 semanas. Muita coisa, se a gente fizer engenharia reversa, a gente sai daqui e quer chegar lá, mas se a gente inverter o chegar lá e fazer de trás para frente, a gente muda muita coisa. Por exemplo, a gente fala sobre identidade ser, capacidade de fazer, merecimento ter. O que eu quero ter? Agora eu quero que vocês, né, escrevam. O que você quer ter de resultado? Vamos falar 2026. O que você quer ter de resultado? Escreve resultados em cada área da sua vida. Na sua saúde, por exemplo, eu quero pesar X quilos. Eu quero ter X dinheiro na minha conta. Eu quero... O que você quer ter de resultado? Vou dar alguns minutos para vocês fazerem aí. O que vocês querem ter de resultados? Vamos fazer engenharia reversa. André, quero trocar de carro, quero investir na minha casa, quero emagrecer, quero ter dinheiro na minha conta. O que você quer ter de resultado? Quero melhorar meu relacionamento com Deus. O que você quer ter? O que você quer ter de resultado? Quem for terminando, manda aqui no chat. Terminei. O que você quer ter de resultado?
Ok. Sabendo o que você quer ter, agora você olha, né? Para você ter isso, você precisa ter novos comportamentos e hábitos. O que que você vai fazer para ter esses resultados? Exemplo, André, eu quero emagrecer 10 quilos, 5 quilos. O que que você vai fazer? E agora é um compromisso de comportamento que você precisa fazer com vontade ou sem vontade, tá? Exemplo, André, eu vou treinar todos os dias, de segunda a sexta, vou cortar o açúcar, vou passar no nutricionista, vou fazer treino de segunda a sexta, sábado eu vou correr. O que que você vai fazer para ter esse resultado? André, quero trocar de carro. Ok, para trocar de carro, o que que eu preciso? Dinheiro. Quanto que eu vou guardar por mês? Quando que eu quero comprar esse carro? Ah, eu quero comprar um imóvel, certo? Para comprar um imóvel, o que que eu preciso fazer? Bom, eu preciso pesquisar, eu preciso guardar dinheiro, quantos que eu preciso guardar? Eu preciso. O que que você tem que fazer? André, quero melhorar meu relacionamento com Deus. Tá, o que que você tem que fazer? Ah, eu vou fazer jejum toda semana. Ah, eu vou todos os dias acordar cedo para fazer meu devocional, dedicar 40 minutos só para ficar orando. Ah, eu vou ir na igreja todo final de semana. O que que você vai fazer para melhorar seu relacionamento com Deus? Se alguém tiver dificuldade, pode falar, ah, André, quero melhorar meu emocional. O que que você faz que te faz feliz, que você pode fazer todos os dias com mais frequência? Ah, André, quero ter uma vida social mais ativa. Ok, o que que você precisa fazer? Aonde estão essas pessoas que você gostaria de se conectar? Que tipo de ambiente novo você vai frequentar? Melhor, que tipo de ambiente você vai desconectar? Ah, André, vou colocar limites. Tá, para quem é seu primeiro não? Que dia vai ser seu primeiro não? Tá? Então, engenharia reversa. Para você ter isso, qual que é o hábito que você precisa construir? Para quem já terminou, agora você vai olhar para o que você precisa fazer. E você entende que para que esses comportamentos criem robustez, força, poder, você tem que construir virtudes, porque são as virtudes que constroem os comportamentos fortes.
Quando você olha, vamos supor que você colocou aí que você quer, vou dar um exemplo, né? Emagrecer. E você colocou aí ir na academia, você colocou nutricionista, você colocou algumas coisas. E você olha para o comportamento e você diz: bom, quem eu preciso ser para esse comportamento realmente acontecer? Eu preciso ser uma mulher disciplinada, eu preciso ser uma mulher constante, eu preciso ser uma mulher focada, eu preciso ser uma mulher o que mais? Então agora você vai olhar para os seus comportamentos e você vai se perguntar que tipo de mulher que eu preciso ser. E você vai escrever, eu sou, tá? Então, se você olhou e falou assim, bom, eu preciso ser disciplinada, você vai escrever aí, eu sou disciplinada. Se você olha para o teu comportamento e você diz que precisa ter coragem, eu sou corajosa. Se você olha para o teu comportamento e diz, bom, eu preciso ter constância, eu sou constante. Então, olha para o teu comportamento e se pergunte quais virtudes você precisa construir e escreva, eu sou, e coloca o que você precisa ser. André, eu preciso ser mais organizada. Eu sou organizada. André, eu preciso ser mais constante. Eu sou constante. André, eu preciso ser mais visionária. Eu sou visionária. Vai escrevendo. Porque agora a gente deixa a tua identidade congruente com o que você quer fazer e ter. Isso é identidade. Não adianta eu falar que eu quero emagrecer e eu preciso ter disciplina, mas eu não tenho muito forte na minha identidade a disciplina. Comportamento, identidade não é muito o que eu falo, é o que o meu comportamento revela. Ah, André, eu quero um relacionamento. O que que eu tenho que fazer? Bom, eu preciso estudar mais relacionamento, eu preciso trabalhar minha feminilidade. Então, eu sou feminina, eu sou. Coloca na tua identidade, baseado nessa pirâmide. Desse jeito você nunca tinha feito, né, Vanessa? Diferente, né? Sim, diferente essa proposta. Bem Aham, diferente. eu nunca tinha feito. Essa clareza vem conforme eu vou crescendo também. A gente constrói identidade baseado nisso. Quem for terminando, repete comigo. Ah, peraí, em voz alta. Eu não atraio o que eu quero, eu atraio o que eu sou.
Ou seja, eu não sou o que eu quero, eu não sou o que eu tenho, eu sou quem eu sou. E por isso, né, eu vejo muita gente, ainda mais hoje, essa polaridade de mulheres que falam que querem um homem masculino, um homem provedor, um homem protetor, mas eu olho, são mulheres masculinas, mulheres que não soltam o controle, ou seja, para eu ter um homem assim, eu preciso ser uma mulher feminina. Eu preciso ser uma mulher que aceita ser direcionada. Então, eu preciso trabalhar a minha identidade, porque a minha identidade. Gente, olha, isso aqui é muito poderoso. A minha identidade abre o fluxo natural para as coisas chegarem até mim. Então, quando você se preocupa em trabalhar o eu sou, que é a sua identidade, você abre o fluxo natural das coisas que você vai ter e das coisas que você vai fazer. Isso é o poderoso. Por isso que você atrai o que você tem o que você é. Porque primeiro é a tua identidade que precisa ser trabalhada. E isso é poderoso, tá? Ah, deixa eu ver aqui. Plano de ação é o que a gente fez agora há pouco. E a gente vai para uma ferramenta. Deixa eu parar de compartilhar aqui. A gente vai para uma ferramenta. Até aqui, alguém tem alguma dúvida de todo esse conteúdo que eu trouxe? Pode abrir o microfone se tiver dúvidas. Lembra que eu disse que eu não quero que ninguém saia com dúvidas daqui. Então, se tiver dúvidas, pode perguntar antes da gente ir para a ferramenta. Abriu um pouco a consciência de vocês relacionada a muitas coisas? Entendimento, esclarecimento, consciência. Para algumas pessoas, essa questão de crenças, modelos mentais, pode ser mais conhecidos, mas que nem, por exemplo, eu nunca trouxe em treinamento nenhum os padrões operacionais. É um conteúdo novo. Eu nunca trouxe em mentoria nenhuma essa questão de construir o que você quer, o que você vai fazer, congruente com o que você é. Essa engenharia reversa é a primeira vez que eu estou trazendo também. Então, eu trouxe bastante coisa nova. A ferramenta que eu vou aplicar hoje de impacto emocional, nenhuma de vocês vivenciaram, nem quem já fez mentoria em grupo, nem quem já fez mentoria individual, é ferramenta nova também. Então, é tudo fresquinho. Tá? Ninguém tem dúvidas? Vamos lá. O que é ferramentas de meditações? O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e não sabe o que é imaginado. Logo, todas as coisas que eu construo uma imaginação, eu trago flashes de imagens na minha mente, meu cérebro interpreta como real. Então, entendam, a aplicação que eu vou fazer agora é científica. É ciência por detrás de todo esse embasamento, que vai gerar visão, audição, sinestesia, vai ativar algumas regiões do teu cérebro específicas, que vai acionar algumas regiões específicas e que vai ativar regiões específicas. Ou seja, a gente vai começar a abrir aquela gavetinha do inconsciente, ativar regiões do seu cérebro e ressignificar algumas coisas, tá? Então, algumas pessoas têm mais facilidade, algumas pessoas têm mais dificuldade de imaginação. Pessoas que têm mais dificuldade em imaginação são pessoas que têm um bloqueio de criatividade, um bloqueio de visão, certo? Mas entendam, é treino. Quanto mais você treinar a sua mente para visualizar de olhos fechados, mais você já vai desbloqueando também o seu poder de criatividade, de visão de futuro, tá? Porque é um bloqueio. Então é treino.
Então, André, eu não enxerguei nada, não tem problema. André, enxerguei bem pouco, não tem problema. O importante é que eu vou levar um estímulo. Mas, na dúvida, foque sempre na respiração de vocês e na minha voz. Foca sempre na respiração e na minha voz. Muitas das vezes a tua mente, ela vai tentar te levar para longe. E isso já é um bloqueio para distrair você do objetivo da ferramenta. E tá tudo certo. Você traz novamente a sua mente para o presente e foca, tá? Então, tudo é um processo. Eu vou pedir para vocês se sentarem numa posição confortável, posição ereta. A gente vai fazer um exercício de respiração primeiro, tá? Antes de vocês fecharem os olhos. Esse exercício de respiração a gente vai fazer junto. Então, ó, eu vou levantar a mão, você vai expirar. Quando eu abaixar a mão, você vai expirar. Tudo no mesmo movimento da minha mão. Então, aqui, ó. Tá bom? Vamos lá? Respira comigo, ó. Vai relaxando o pescoço, os ombros. Quando você expirar, você fecha os olhos. Fecha os olhos e entra numa respiração normal. Inspira profundamente e relaxa. Inspira profundamente e relaxa. Coloca todo o teu foco, tua atenção na sua respiração. Seus olhos relaxam, suas pálpebras relaxam. Você fica atento à minha voz. Sente o ar preenchendo seus pulmões. Isso. Inspira profundamente pelo nariz e solte levemente pela boca. Cada respiração, seu corpo entende que você está segura. Quando o corpo relaxa, a mente se abre. Inspira, relaxa seu pescoço, relaxa seus ombros. Se tiver algum músculo tenso, você sente ele relaxando. Coloca toda a tua atenção na sua respiração. Isso. Deixa os problemas lá fora. Esse é momento seu. Permita-se se concentrar, relaxar. Isso. Apenas ouça os sons ao seu redor. Se sinta presente. Visualize uma luz suave na sua frente. A cor que você preferir. A cor que você mais gostar. Observe essa luz na sua frente. Permita olhar para ela, uma luz radiante. Isso. Olhe para essa luz. Essa luz te traz um sentimento de paz. Isso. Agora nós vamos descer alguns degraus para que você
se aprofunde cada vez mais. Nós vamos do 5 até o 1. A cada degrau, você se aprofunda mais. 5, 4, 3, 2, 1. E perceba que agora você está em frente à sua casa da tua infância, de quando você era uma criança, de 5, 6, 7 anos. Você está em frente à sua casa. Eu peço que você entre e lembre. Permita que agora venha na sua mente a primeira vez que você sentiu que não era suficiente. A primeira vez, qual foi? Foi na escola? Foi com alguma coisa que seus pais falaram? A primeira vez que você sentiu um sentimento de que você não conseguia. Observe agora essa cena. Você não é mais essa dor. Você é uma consciência que observa essa dor. Diga internamente para você agora: eu honro quem veio antes de mim. Eu devolvo o que não é meu. Eu fico apenas com a vida e com a plenitude. Isso. Olha para você agora, como se você estivesse dando um abraço nessa criança que é você. Aproxime-se dessa criança que é você. Dê um abraço nela. E diga: você é capaz, sim. Você consegue, sim. Diga para ela: você não falhou. Você conseguiu. Repita em voz alta: eu sou inteira, eu sou suficiente, eu pertenço. E perceba que após esse encontro, você sente paz. E olhe agora para a sua vida adulta, hoje, onde você se diminui. Qual área da sua vida hoje você vem se diminuindo? É no seu trabalho? É no relacionamento? É na sua saúde? Onde você se limita? Onde você coloca para você uma limitação? Esse não merecimento não é humildade, é lealdade inconsciente à dor. Então, repita mentalmente: a partir de hoje, eu decido romper com esse padrão. Eu permito receber amor, eu permito receber abundância, eu permito acessar novas coisas. O que você permite daqui para frente na sua vida? Mentalmente, repita. O que você permite? Comece a falar para você mesmo. Eu permito ter saúde, eu permito ter clareza emocional, eu permito ter mais dinheiro, eu permito um relacionamento saudável. O que você permite? Eu vou dar alguns segundos para você. Se quiser falar em voz alta, fale. Mas o que você permite daqui para frente?
Diga, o que você permite? O que você permite? Comece a visualizar agora que tipo de mulher você se tornou com esses resultados. Olha como você acorda, olha como você se veste, olha como você se comunica, olha como você está. Visualize essa mulher com todos esses novos resultados que você se permite. Olha para ela, como ela anda, como ela fala, como ela decide. Esse é seu estado de vida, é acesso. Aperte a sua mão direita bem forte e diga: eu acesso. Eu sou essa mulher. Eu nasci para viver essa versão. Isso. Respira profundamente. Como que você se sente com esses resultados? Olha para isso que você construiu. Um novo resultado amanhã. Amanhã. Dessa nova mulher que você decide ser daqui para frente. Respira fundo. Traga tudo para o aqui e para o agora. E repita em voz alta. Eu decido ser essa mulher. Eu sou essa mulher. Eu vou contar até 3. E no 3, você vai abrir os seus olhos. 1, poder. 2, capacidade. 3, merecimento. Abre seus olhos lentamente, sem pressa. Como que foi para vocês essa meditação? Digita aí para me ver. Ou se quiser abrir o microfone. Como que foi para você visualizar isso? O seu cérebro, nessa meditação, ela produziu uma nova química. A gente está trabalhando para que essa química seja todos os dias na sua vida real, tá? Para isso, a gente vai começar a eliminar essa química que você não quer mais no teu cérebro. E para isso eu trouxe algumas tarefas, tá? Eu vou mandar no grupo depois algumas tarefas. Mas, ó, ritual de presença. Aqui tá 24, mas na verdade é 48. Durante as próximas 48 horas, evite conversas negativas, decisões impulsivas e excessos de redes sociais, tá? 3 vezes ao dia, você vai respirar fundo 3 vezes ao dia. E aqui entra a tarefa. Coloca seu celular para despertar. 3 horários fixos que você vai parar, vai respirar fundo 10 vezes e você vai falar em voz alta. Eu sou segura, eu estou comigo. Você vai falar o teu eu sou, que você colocou na tua identidade. Eu sou capaz, eu sou vitoriosa, eu sou vencedora. 3 vezes ao dia, coloca seu celular para despertar,
você vai parar, respirar fundo e fazer o seu eu sou. Tá bom? Essa é a tarefa 1, ritual de presença. Tarefa 2. Todos os dias, você vai, no final da noite, sentar e escrever. O que eu acredito que sou quando estou em paz, eu sou vencedora, tal, você vai acrescentar no teu eu sou. Mas, o que eu não aceito mais carregar? Eu não aceito mais carregar tal fulana que vive reclamando. Vai tomar uma decisão. Ou seja, todo dia você vai fazer uma reflexão de qual que é o peso que você está carregando que você não quer mais carregar. Essa reflexão é para começar a tirar algumas pedras da sua bolsa, tá? Ok? Tarefa 3. Todas as vezes que você se lembrar, e aqui é até o nosso próximo encontro, de uma memória de rejeição, de uma memória traumática, você vai se perguntar, tá tudo escrito as perguntas aqui, tá? Vou mandar para vocês. Vou mandar no grupo depois, Cris. O que que aquela versão de mim precisava ouvir? Por exemplo, você lembrou de um momento que você sentiu rejeição do seu pai. Você vai escrever: oi, fulana, tudo bem? Olha, você é uma mulher assim, assim, assim. Isso que lhe aconteceu não define quem você é. Você é uma mulher assim, assim. Você vai ressignificar, tá? Você vai dizer para você o que que você precisa ouvir naquele momento através de uma escrita. E aí depois a próxima pergunta: o que que eu escolho acreditar agora? Tá? Tarefa 4, essa aqui é bem simples. Todos os dias, você vai, aqui está pressionar o polegar, mas você vai apertar a mão. Lembra no meio da ferramenta que eu falei para você fechar as mãos? Você vai fechar as mãos e repetir o teu eu sou. Então, você vai parar no primeiro momento do teu dia, respirar fundo, fechar as suas mãos. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Ok, aí depois seu celular vai despertar de novo. No segundo momento, você vai parar, respirar fundo 10 vezes, fechar a mão direita. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E aí no terceiro momento, você vai parar, respirar fundo 10 vezes. Eu sou. O que que significa apertar a mão direita? Isso aqui se chama ancoragem. Daqui a pouco você vai estar no seu dia a dia, todas as vezes que você fechar forte a tua mão direita, seu cérebro vai estar programado para repetir o eu sou. Então isso aqui que eu estou fazendo com vocês é uma ancoragem. Então todas as vezes que você apertar a tua mão direita, vocês vão perceber que vocês vão ativar o eu sou de forma natural. Mas precisa primeiro até construir a ancoragem e repetição. Vocês vão ver que 4, 5 dias vai estar normal. Daqui a pouco você vai estar no teu dia a dia e você está passando e, nossa, deu uma insegurança, você apertou a mão direita rápido. Daqui a pouco você, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso aqui se chama uma ancoragem, tá? E observação final, a cura se consolida na repetição e na coerência. Não racionalize o processo. Não queira entender, não vou fazer isso aqui não, nada a ver. Não vou escrever isso não, deixa quieto. Quando você racionaliza, você atrapalha. Lembra que o cérebro ele tenta evitar você de sentir dor, de gastar energia? Todas as vezes que você foge de um confronto emocional é porque vai gerar dor e gasta energético. Então, seu próprio cérebro vai tentar te sabotar, fazendo você racionalizar as coisas. Então, não racionaliza, simplesmente faz. Simplesmente, não vou parar meu dia não para fazer o eu sou. Besteira. Você está racionalizando e você está atrapalhando o teu processo. Só faz. Só faz. Tá? Tudo isso aqui, todas essas tarefas, eu vou passar para vocês. Vou mandar para vocês a cópia ali no grupo. Alguém ficou com alguma dúvida? Como que foi para você esse primeiro encontro? É o primeiro ainda. A gente vai começar a se aprofundar. Foi bom, Lu? Foi bem bom.
Na verdade, eu já tinha clareza de algumas coisas, né, que você mencionou aí, porque teve uma semana que eu fiquei estudando um pouco sobre autoconhecimento, né, algumas lives gratuitas de um influenciador, de um cara que eu sigo, que ele segue basicamente a mesma linha que você segue, né, ele é terapeuta e daí ele é teólogo também, então embasado também bastante na palavra de Deus. Então muita coisa que você pegou e trouxe aqui, eu já tinha um pouco de consciência, mas foi algo bem mais, assim, abrangente, assim, profundo mesmo. É só o começo. Quando eu trazer lealdade inconsciente, a gente vai mais a fundo. Quando eu Nossa, vai ser muita... A gente tem uma jornada pela frente ainda. Gente, alguma dúvida? Tá gravado. Eu vou disponibilizar a gravação para vocês. Eu vou tentar até o final de semana, porque eu vou construir a plataforma para disponibilizar dentro da plataforma. Depois eu vou pegar o e-mail de todas vocês para adicionar na plataforma, tá bom? Todas vocês que estão aqui terão acesso à plataforma que eu vou construir. Então, é o bônus, né? Que eu deixei claro para vocês. E o grupo está aberto. Caso surgir dúvidas, vocês me mandam mensagem, tá? Alguém quer falar alguma coisa para a gente finalizar? Não? Gente, boa noite. Apliquem. Apliquem. Assistam um filme, anota o nome do filme aí. Fui falar o nome do filme, esqueci. Eu Só Posso Imaginar. Algumas pessoas já assistiram, pode assistir de novo. É um filme baseado em fatos reais. Eu Só Posso Imaginar. Tem um louvor cristão dele, hoje é um louvor mais ouvido nos Estados Unidos. I Can Only Imagine. Mas é um filme muito forte, tá? E é isso. Qualquer dúvida, o grupo está aberto. Deus abençoe a vida de vocês, contem comigo, vamos junto. Lembrem das coisas que podem acontecer, pode ser que não aconteça, e que nada é do nada, tá bom? Tchau, gente. Fica com Deus. Bom descanso para vocês. Tchau.